Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de exercício, né? Dessa vez o exercício 26, né? Que vocês mesmos proporam no grupo. E o enunciado é esse aqui. O enunciado, né, como vocês proporam, é um exercício do Bcrowd com números 1024. Eu irei ler aqui, tem como título Criptografia. Então vamos lá. Solicitaram para que você construísse um programa simples de criptografia. Esse programa deve possibilitar enviar mensagens codificadas sem que alguém consiga lê-las. O processo é muito simples, são feitas 3 passadas em todo o texto. A primeira passada, somente caracteres que sejam letras minúsculas e maiúsculas devem ser deslocadas 3 posições para a direita, segundo a tabela ASCII. Letra A deve virar letra D, letra Y deve virar caractere pipe, né? E assim sucessivamente. Na segunda passada, a linha deverá ser invertida. Na terceira e última passada, todo e qualquer caractere, a partir da metade em diante, truncada, devem ser deslocados uma posição para a esquerda na tabela ASCII. Nesse caso, B vira A e A vira aspas simples, certo? Então, beleza. Aqui no final, né, ele diz, por exemplo, se a entrada for essa daqui, o primeiro processamento sobre essa entrada deverá produzir isso, o resultado do segundo processamento inverte os caracteres e produz esse texto. E por último, com o deslocamento dos caracteres da metade em diante, o resultado final será esse. Basicamente é isso. De novo. A entrada contém vários casos de testes. A primeira linha de cada caso de teste contém um inteiro n, indicando a quantidade de linhas que o problema deve tratar. As n linhas seguintes contêm cada uma delas m caracteres, né? Que é a string que eu vou querer criptografar. E como saída eu vou printar a minha string criptografada, né? Com essas 3 passadas aqui. Ou seja, aqui, né, nós percebemos que o exercício é bem simples. Basicamente nós temos que manipular strings, esse é o foco principal desse exercício, de acordo com as regras aqui que ele estipula, tanto para a regra 1, né, para a primeira passada, a regra 2 e a regra 3. E é isso que nós vamos fazer aqui. Um detalhe, né, que para essa segunda passada aqui na string, como ele menciona, a linha deverá ser invertida. Isso a gente já fez em algum exercício anterior, né, de inversão de string. Então, de certa forma, eu vou aproveitar aquela mesma função que eu utilizei para isso, né? Vocês até podem rever em exercícios anteriores. Agora eu não lembro exatamente qual é, mas é um exercício aí. Então, esse é o exercício, vocês tentem fazer. Vocês pausem o vídeo, tentem fazer aí. E agora eu vou demonstrar a minha resolução, certo? Beleza, pessoal. Aqui, no caso, a minha resolução, né? Como princípio, né, vocês têm que importar as bibliotecas, né, stdio.h. A gente vai trabalhar com string, então a gente importa também a string.h. Aqui, como eu falei anteriormente, né, eu me aproveitei de uma função que eu fiz em um exercício anterior. Aqui está o protótipo dela, void, inverter string. Eu passo, aqui é o protótipo, eu não preciso ter isso. Eu posso passar aqui dizendo que é um ponteiro para achar, né, um string, e aqui é um inteiro que eu vou receber. E lá embaixo está o corpo da função, certo? Eu vou dar uma passada rápida por ela depois. Então, beleza, aqui eu inicio o bloco da main, beleza, inicio as variáveis que eu vou precisar. No caso, eu tenho a variável i, que eu vou usar dentro da interação, tamanho, que eu vou usar para armazenar o tamanho da string, e casos, né, para saber quantos casos de teste eu vou ter no exercício. E aqui a string em si, né, que eu botei ela com 1001 caracteres, né, 1000 caracteres de fato, porque tem um contra /0. Então, beleza. Então, como primeiro passo aqui, eu leio aqui do usuário a quantidade de casos que ele vai fornecer, né, através da entrada padrão, certo? Depois eu vou explicar melhor o porquê desse porcentagem asterisco C aqui, para vocês entenderem. Mas aqui ele de fato ele vai ler e vai armazenar a quantidade de casos nessa variável casos, né? Aí, como o exercício ele pede, né, para cada as próximas linhas seguintes vão ser de acordo com a quantidade de casos.
Aí por isso que eu faço esse while casos menos menos, para que cada interação seja um caso específico, seja um string específico que o usuário vai digitar, ok? E quando acabar a quantidade de casos, aqui vai ser 0 e vai sair do while. E acaba o meu programa. Então beleza, então, né, em cada interação, né, para cada string, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ler a string scanf, né, com isso aqui que vocês já sabem, porcentagem, abre colchete, fecha colchete, o sinal circunflexo e o contrabarra n, né, para ler até o contrabarra n específico. E aqui eu estou armazenando, né, essa string na string que eu criei aqui em cima, certo? Então beleza, armazenei minha string, atribuo a variável tamanho, o comprimento da minha string, né, quantos caracteres de fato ela tem. Depois com a strlen, né, que vem da biblioteca string.h. Então beleza, eu não preciso implementar a lógica para contar a quantidade de caracteres, ela já vem. E depois eu vou fazendo as restrições que o programa exige. Esse for aqui está relacionado à primeira restrição, né, que eu tenho que fazer na minha string. Essa outra parte aqui está relacionada à segunda restrição, né, que eu tenho que fazer na minha string. E essa aqui está relacionada à terceira restrição, certo? E depois, no final, eu printo a minha string, ela atualizada, né, ela criptografada. Então vamos lá, na primeira passada, o que o exercício pede? Deixa eu voltar aqui em cima. Ele pede que somente caracteres que sejam letras minúsculas e maiúsculas devem ser deslocados 3 posições para a direita, segundo a tabela ASCII. Então vamos lá ver como é que eu fiz aqui. Eu tenho um for, né? Eu vou verificar cada caractere da minha string, né? I igual a 0, I menor do que tamanho, I mais mais. Beleza. E lá dentro, né, verificando cada caractere, eu vou ver se de fato o caractere ele é uma letra, né? Tanto minúscula quanto maiúscula. É aqui que eu estou fazendo isso. Ó. Se str na posição I for maior ou igual ao A maiúsculo, e se o str na posição I for menor ou igual ao Z, então nós sabemos que é uma letra, certo? Nós sabemos que ele está de fato se referindo a uma letra maiúscula, porque como vocês podem ver na tabela ASCII, abrir a tabela ASCII para vocês verem, né? Vocês percebem que ele começa aqui, ó, tá vendo que aqui é a sequência dos números da tabela ASCII, é assim por colunas. E quando começa em A, quando começa o A, ele vai em diante, até o alfabeto, seguindo a ordem do alfabeto, A, B, C, D, até o Z. Ou seja, eu não preciso verificar cada letra, né? Tipo se é A, se é B, se é C, se é D. Eu só preciso verificar se está nesse intervalo, né? Igual eu fiz aqui. Eu não estou verificando se é A, eu estou verificando se é maior ou igual ao A, né? E se é menor ou igual a Z, ou seja, estou verificando se está dentro do intervalo, de A até Z. Se está dentro do intervalo, quer dizer que é uma letra maiúscula, ok? Aí essa mesma lógica eu aplico aqui, né, para as letras minúsculas, né? Se se str na posição I for maior ou igual ao A, e se o str I for menor ou igual ao Z, certo? Na tabela ASCII, como vocês podem ver, aqui começa o A, eles não estão em sequência, né? Depois termina o Z maiúsculo, não vem o A minúsculo, então eu tenho que colocar esse intervalo também, né? Depois começa o A, vai A, B, C, D, E até o Z, certo? Em sequência, então só preciso verificar isso. Verificando isso, né? Eu tenho que ver se está dentro desse intervalo ou se está dentro desse outro intervalo aqui, com esse ou, né? Eu faço os dois pipes aqui. Então beleza, se de fato esse se aqui está verificando se for uma letra, seja minúscula ou maiúscula, o que eu vou fazer, né? De acordo com a restrição do problema, eu tenho que deslocar 3 posições em relação à tabela ASCII. Então vou pegar o caractere específico, adicionar 3, né? Vou adicionar 3 a ele e vou atribuir novamente a ele mesmo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Se por acaso o caractere for, né, o C, né, eu vou deslocar, o que eu estou fazendo? Eu vou deslocar 3 posições, porque ele faz isso de acordo com a tabela ASCII, né, ele é reconhecido de acordo com a tabela ASCII, então eu vou, né, D
E, F. Então, o meu caractere novo, ele atribuído, né, nessa primeira passada, ele vai ter o valor F. E assim por diante, certo? Então, beleza. Em relação a essa segunda passada aqui, é muito simples, eu estou invertendo a string. É basicamente isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que, o primeiro elemento tem que se tornar o último elemento, o segundo elemento tem que se tornar o penúltimo elemento e assim por diante, certo? Aqui até ele traz o exemplo, né, em relação ao que esse aqui tem que inverter, aí fica esse daqui, certo? Inversão de string, como a gente já viu. E depois, né, como última passada, o que eu tenho que fazer? De acordo com a restrição do problema, deixa eu ler ela aqui. Aquela aqui, né? Aqui diz que na terceira e última passada, todo e qualquer caractere a partir da metade em diante devem ser deslocados uma posição para a esquerda na tabela ASCII. Ou seja, a restrição agora não é em relação aos caracteres que são letras, são todos os caracteres, mas a partir da metade da string, certo? É assim que eu vou fazer. Então, né, por isso que eu estou fazendo esse for aqui, e esse for inicia não com 0, mas com o tamanho da string dividido por 2, porque é da metade da string em diante. E o resto, né, se i for menor do que, enquanto i for menor do que tamanho, a cada interação eu vou incrementando o valor de i, para ir passando por cada caractere da string da metade em diante. E eu faço a restrição que ele pede, né, para qualquer caractere, né, eu não tenho a restrição aqui com if, eu vou deslocar, né, -1, eu vou deslocar -1. Por exemplo, se ele até diz um exemplo aqui, né? Se o caractere for o caractere A, não, se for o caractere B, ele vira o A, ele vai para o anterior. Se for o A, ele vira o aspas simples. Por que o aspas simples? Porque na tabela ASCII, antes do A vem o aspas simples. Tá vendo? O A, aspas simples. Beleza. Tranquilo. E, né? Só para realmente explicar tudo. Na função de inverter string que eu tenho, né, eu tenho um ponteiro para char, que é um string em si, né, referencia o primeiro elemento de um string e os elementos, certo? Aí aqui eu vou fazendo isso mesmo, sabe? Eu vou colocando o i, né, como auxiliar e o char, aux, como um caractere auxiliar. E eu tenho um for, né, que vai começar em 0, ele vai até a metade, né, até a metade em relação à quantidade de elementos que tem na minha string, e eu vou incrementando o i, né, e aqui dentro eu vou fazendo essa inversão da string, né, eu vou colocando o primeiro caractere se torna o último caractere, aí na outra passada do for, o segundo caractere se torna o penúltimo caractere, e assim por diante até ele ir para o meio da string, né, e assim acaba a execução da função, ok? Como detalhe, né, que eu disse que eu ia explicar isso aqui, por que utilizar esse porcentagem asterisco C. O que acontece, né? Toda vez que eu digitar aqui, né, no caso eu vou digitar só uma vez, vai ser o caso, né, ele não está dentro do for, dentro de um laço de repetição. O que eu vou fazer? Eu vou digitar o inteiro e teclar Enter. Esse enter fica na memória, né, fica no buffer, e ele precisa ser limpo, porque senão causa um problema em relação à próxima leitura, certo? É isso que ele faz. Explicando melhor, né, eu botei esse texto aqui. O que ele faz, efetivamente, é pegar um caractere e descartá-lo, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, print, digite um caractere, scanf, porcentagem, asterisco C, e aqui eu estou referenciando um caractere. O que ele vai fazer de fato, ele não vai atribuir o caractere que foi recebido aqui para essa variável caractere. Ele só vai descartar e o caractere, que é a variável, vai continuar sendo o que ela era antes. Ela não vai ter nada atribuído a ela, nesse caso aqui, certo? Um outro uso que a gente pode fazer desse artifício, né, seria nesse exemplo aqui. Como eu disse aqui, né, o que vai acontecer é que o scanf vai ler o caractere digitado pelo usuário e descartá-lo. Nesse outro exemplo aqui, o que vai acontecer? Eu estou dizendo, né, digite um inteiro. Aí eu estou fazendo scanf, porcentagem D para dizer que é um inteiro, e em seguida porcentagem asterisco C, e aqui o meu inteiro correspondente. O que vai acontecer aqui é que será lido o valor, o número inteiro, e então, após ser lido esse valor, esse comando porcentagem asterisco C seria para ler algum caractere que entrou no buffer, né,
que é provavelmente o contra/n, que nós teclamos para encerrar a execução. E assim isso vai limpar a sujeira do buffer, porque esse caractere ele é lido, né, do buffer, só que ele é descartado, certo? Realmente ele faz essa função de leitura, né? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu tirei essas informações desse link aqui, ok? Então é isso. Basicamente é isso, eu vou partir para a execução agora. Beleza, aqui eu entrei dentro da pasta, né, que tem o meu arquivo resolução, aqui é o mesmo código que eu mostrei para vocês. Vou abrir aqui o terminal e vou compilar, né, gcc resolução, resolução.c, que é o nome do meu arquivo, -o resolução. Aí ele vai criar um arquivo compilado de resolução. Então vou executar esse arquivo compilado. Já está executando, eu vou colocar aqui essa tela aqui por trás para eu pegar os exemplos, né, o mesmo exemplo. Beleza, eu quero 4 strings que eu vou criptografar. Então eu pego aqui texto, que é essa string aqui, texto cerquilha 3. Aí ele vai criptografar, ele deve produzir essa saída aqui, certo? Então vamos ver se ele realmente produz. Como vocês podem ver, né, ele realmente produziu 3 hashtag e o resto. Deixa eu... Aí beleza, então vamos continuar. Para esse string aqui ele produz essa daqui, tá certo também. E para essa string aqui ele produz essa outra aqui, está correto também. Aí como último string aqui eu devo colocar e ele deve printar e encerrar o programa. Beleza, é realmente isso que acontece e a string que ele printou é realmente essa daqui. Então, como vocês podem ver, o código está funcionando perfeitamente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se não entenderem, vocês podem colocar nos comentários aí do vídeo, certo? Muito obrigado.